Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte, hoje com nossa última partida da fase de grupos aí, da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Um jogaço na madrugada entre Colômbia e República Democrática do Congo, 1-0 Colômbia, um jogaço da Colômbia, uma partidaça colombiana. O que vimos hoje na TV foi uma Colômbia que partiu para cima o tempo inteiro, que foi em busca do seu resultado desde o início do jogo, pressionou bastante. Se a gente ver as estatísticas, foram 20 finalizações, sendo que 9 dessas foram no alvo. O goleiro congolês pegou demais em passe, pegou muito, fez grandíssimas defesas, apesar de que algumas ele rebotou meio que assim, dava para encaixar algumas, mas é isso, ele fez 8 defesas lindíssimas, e muitas dessas defesas dentro da grande área, 4 delas dentro da grande área. Então teve um nível de enfrentamento do setor ofensivo colombiano altíssimo. Teve muitos bloqueios de finalização também posteriormente. Depois da parada técnica, no primeiro tempo, o treinador congolês conseguiu com que o time ficasse um pouco mais fechado ali na linha do meio, justamente para impedir que esses chutes fossem diretamente para o goleiro, e conseguiu isso. O restante do primeiro tempo, os chutes que a Colômbia deu foram bloqueados, não foram mais diretamente para o goleiro. E no segundo tempo, o jogo deu ficou mais morno, ficou um pouquinho mais morno, mas ainda com a Colômbia pressionando o tempo inteiro. E aí veio o gol do nosso queridíssimo aí Munhoz, mais uma vez fazendo gol, segunda vez em 2 partidas fazendo gol. Daniel Munhoz, ele foi o nosso craque do dia aqui da Copa, desse jogo, justamente pela insistência. Ele teve algumas finalizações durante o jogo, insistiu, conseguiu e foi recompensado. É um lateral muito ofensivo, um lateral que ataca bem os espaços, um lateral que também tem uma boa recomposição pela sua velocidade, forma uma boa dupla pela direita ali com o Davinson Sanches. Então acho que a Colômbia soube explorar bem esse lado mais ofensivo de Daniel Munhoz. Teve suas chances, ele perdeu uma que deu impedimento, que foi uma defesaça do goleiro, também foi impedimento, e no rebote ele até fez o gol, só que ele estava impedido no início da jogada. Teve uma também logo no iniciozinho da partida que ele também perde o gol, que ele chuta para o lado do gol. Então ele foi um jogador muito incisivo, muito importante para o ataque. E vale destacar também a partida de Luiz Dias, que mesmo que não fez o gol, ele tentou, teve dois lances de impedimentos, bem impedidos, claro, mas ele tentou bastante. 5 finalizações para ele no jogo, ele chutou um quarto de bolas do que a Colômbia chutou o jogo todo. Então ele foi um jogador muito participativo, de fato, para a Colômbia. E a destacar na parte do Congo, a resiliência de conseguir esse resultado, mesmo que de 1-0, mesmo que perdeu, mas conseguiu engrossar o caldo colombiano até onde deu, conseguiu até perto do fim do jogo, na metade do segundo tempo. Faltou o ataque jogar, faltou o entrosamento entre Bakambu e o Issá, faltou eles conseguirem jogar bastante, faltou eles ter essa saída de bola. Apesar que no fim do jogo, Mbuku entrou no segundo tempo, o número 7, e fez um chutaço com a defesaça de Camilo Vargas. Então foi uma defesa muito importante que realmente segurou o resultado, e poderia ter sido muito diferente esse resultado, um empate heróico, se não fosse Camilo Vargas pegando essa bola incrível. Então, de destaques são justamente esses: Daniel Munhoz de um lado, um passe do outro, e o MVP da partida, Daniel Munhoz. Fez o gol da vitória, 3 pontos importantíssimos. A tabela ficou Colômbia com 6, Portugal com 4, Congo com 1 e Uzbequistão ainda não pontuou.
Então conseguimos observar que a Colômbia dá passos largos para ficar em primeiro. Vai depender agora da disputa entre Colômbia e Portugal para vermos quem ficará em primeiro. Para a Colômbia só precisa de um empate apenas. Portugal vai entrar com tudo, vai entrar para vencer e vai ser uma grande partida de fato. Vai ser uma partida muito disputada no sábado às 8h30. Vai ser uma partida disputadíssima, um jogaço de bola que vamos ver justamente para definir os caminhos, para qual caminho cada um vai. Então é muito importante para a Colômbia, foi muito importante para a Colômbia essa segunda vitória no campeonato de clubes aí, no Mundial da Copa do Mundo. Muitíssimo importante essa vitória e eu tenho certeza que a Colômbia vai vir forte para cima do Portugal e vai ser um jogaço. No mais, acabou a segunda rodada de Copa do Mundo, acabou mais uma série de jogos aí da rodada e agora vocês vão ficar ligadinhos aí no nosso canal Bastidores do Esporte, porque amanhã já tem a terceira rodada e também vamos fazer o nosso resumão das estatísticas da segunda rodada da Copa do Mundo para vocês verem quem foram os destaques e a gente fazer de novo o campinho para a gente ver quem foi os melhores dessa segunda rodada no nosso campinho. Um abraço aí e valeu!